Honra a Deus, o que é isso? Parte 2. Começamos no domingo e hoje, quinta-feira, vamos dar prosseguimento. Você que poderia estar aqui e não está, eu quero que você preste bastante atenção. Você que não pode estar aqui por algum motivo, por distância, por enfermidade, também quero que você preste bastante atenção. Você que está aqui presente, quero que você preste atenção, não importa a idade, pode ser os rapazezinhos ali, pode ser o idoso, pode ser todos nós. Vamos dar atenção àquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos, antes desse texto aí, meu caro, é o primeiro, Malaquias capítulo 1, versos 6 a 10. Malaquias 1, versos 6 a 10. Vamos ao que diz a palavra do nosso Deus neste texto. Malaquias 1, 6 a 10. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, diz Jeová, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta Jeová dos exércitos, como está no original. Vocês sacerdotes, perguntam o Jeová dos exércitos a vocês sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa de Jeová, de Javé, de Iavé é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta Iavé, Jeová, Javé dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta Jeová dos exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz Jeová dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pai, abençoe tua palavra, aplicando-a diretamente às nossas vidas, aos nossos procedimentos, a tudo que temos sido, somos e seremos. Fica conosco em nome do teu amado Filho, o Salvador eterno, que deu sua vida por nós, Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos falando sobre honra a Deus. E eu gostaria que você, como já fiz no domingo, esquecesse neste momento tudo que diz respeito a dinheiro. Eu não estou falando sobre dinheiro, não estou falando para você trazer mais dinheiro, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre honra a Deus, honra a Jeová. É interessante que
na mensagem pregada pela internet, Luciano Subirá, mensagem com o título "Você entendeu errado, dízimo e oferta". Ele cita um escritor de um livro intitulado O Seu Dinheiro. E esse escritor é Howard Dayton. Ele diz o seguinte, que o problema não é o crente ter dinheiro, mas é o dinheiro ter o crente. E é muito interessante isso. Eu vou fazer uma pergunta bem lógica aqui, ó. Vou tirar minha carteira, pegar R$50, R$50, e vou pegar aqui uma moeda de 50 centavos. Se eu fosse dar a vocês, qual que você preferia? Um deles. Eu vou trocar essa de 50, vou botar de 25 centavos. 25 centavos e R$50. Qual que você preferia? Qual que vale mais aqui? 50 vale mais. R$50 vale mais. Para você, R$50 vale mais. 25 centavos vale menos. Não é isso? Então tá aí, isso aqui vale mais. Posso pisar também. Esse vale mais do que esse. Quantas vezes mais? Quem é bom de conta aí? 100 vezes mais? Ou 200 vezes mais? 25 centavos. 200 vezes mais, é isso? Você já ouviu falar, e eu vou lembrar a história de duas mulheres. Duas mulheres da Bíblia. Duas mulheres do Novo Testamento. Uma viúva miserável e outra uma mulher cheia do dinheiro. Quem é que vale mais, a viúva miserável ou a mulher cheia do dinheiro? Vamos ao livro agora sim, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu te pergunto, para Deus, o que valia mais? A fortuna ou as fortunas que os ricos depositavam ou a oferta da viúva que deu tudo o que tinha? A oferta da viúva. Então, na contabilidade divina, na contabilidade de Jesus Cristo, na contabilidade dos céus, na contabilidade de Jeová, o Deus vivo, não é o volume do dinheiro que importa. E o que importa para Deus? A resposta está ali, ó. Todos deram do que lhes sobrava. E ela deu tudo o que tinha. A diferença está aí em sobra e tudo que ela tinha. Ela deu o melhor, porque ela deu tudo o que tinha. E eles deram o pior, porque deram o que sobrava. Mas para a contabilidade humana, a sobra deles era infinitamente maior. Que 200 vezes maior este dinheiro em relação a esse. O dela era infinitamente menor na contabilidade da terra, mas infinitamente maior na contabilidade dos céus. E eu pergunto a você, o que vale para você? É a contabilidade da terra ou a contabilidade do céu? Vamos por hipótese. Há muita gente pregando o evangelho da prosperidade,
colocando a riqueza como um fim em si mesmo. Então a pessoa vai e monta uma empresa incentivada, tem coaches, tem incentivos os mais diversos, e ela prospera. Ela começa a ganhar dinheiro. Um jovenzinho da igreja começa a ganhar dinheiro. Um jovem, uma jovenzinha faz um concurso, vai ganhar 30 mil reais por mês, acha que já está numa boa, e abandona Deus. Você já viu isso? Eu já vi também. Abandona Deus. Aquele que ficou rico abandona Deus porque ele foi pregado um evangelho envenenado e corrupto e corrompido. Eu quero dizer para você que você pode ficar bilionário, que você deve continuar dando honra a Deus. Aquela viúva deu honra a Deus, mas aqueles homens não deram honra a Deus. Agora vamos a Safira, tem nome de pedra preciosa. Parece que encaixa bem com ela, né? Um homem chamado Ananias com Safira, estou destacando só a mulher, mas tem o marido também. Sua mulher também vendeu uma propriedade, porque eles estavam doando tudo, vendiam e davam para distribuir com os pobres. E esse casal vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Só um pouquinho. Olha só, quando Pedro fala isso, é porque Pedro já está ciente, ou seja, porque o Espírito Santo comunicou, ou numa conversa o próprio cara chegou lá e disse que vendeu a propriedade. Vamos parar para pensar. Uma propriedade, um bem, um imóvel, eu não sei o tamanho dessa propriedade, eu não sei o que tinha, as benfeitorias que tinham nela, se havia construção, se não havia. Eu só sei que o camarada vendeu, ele foi na onda do que estava acontecendo, sabendo que as pessoas estavam vendendo e doando tudo, ele então vendeu. Então vamos dizer, aqui em Jacarepaguá, quanto é que custa um terreno com 400 metros quadrados? Quem sabe? Aqui na Taquara. 400 metros quadrados é um terreno grande. Custa o quê? Uns 200 mil, 300 mil? Terreno. Hein? Quanto? 550? 250? Só o terreno. Mas vamos dizer que tem uma casa lá, uma casa com 2, 3 quartos. Com 3 quartos, quanto seria? Quanto seria? 500 mil. 500 mil. Aí vamos dizer que alguém aqui, né, a Doralice, Milton, vendo lá a casa deles, tragam 500, ao invés de trazer 500 mil, traz 400 mil e fica com 100. Eu digo lá para o pastor, que não seja isso nunca, que eu vendi por 400, dou uma boa oferta, vai ajudar os pobres, vai ajudar muita gente, e eu vou abençoar a obra de Deus. E traz, pastor, vendi por 400 mil, mas vendeu por 500 mil. Mas 400 mil não era bom? Não era uma baita oferta? Hein? Maravilhosa. Quando alguém traz da sobra, eu sou um cara milionário, traz das sobras e bota aí 2 milhões de reais. Eu digo, que maravilha. Não, sabe por quê? Porque quando eu digo isso, eu estou com um raciocínio da terra. E não sei nada sobre honra a Deus. Porque esse casal, olha o que aconteceu. Levou muito. Se aqui tem 200 vezes mais do que aqui da moeda. Essa nota de 50 reais aqui que eu estou pisando em cima, vale 200 vezes mais do que essa moeda de 25 centavos. Eu imagino a proporção que era da oferta desse casal e dessa pedra preciosa chamada Safira. Safira e Ananias, 2 nomes lindos, enganaram a igreja, quem pensavam que enganaram a Deus, e levaram uma baita de uma oferta para distribuir com os pobres. E eu sei que nenhum de nós aqui diria que ele estaria errado em fazer isso. Porque ele doou, ele poderia ter vendido e ficado para ele. Vamos ver. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade?
ela não pertencia a você, ela não era tua, não era teu imóvel, não era tua casa, não era tua propriedade, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder, não tinha 500 mil na sua mão, você podia fazer dele o que quisesse. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Mas foi a Pedro. Olha, ao homem, mas atingiu a Deus, porque ele estava em nome de Jesus. Ouvindo isto, Ananias tomou um impacto tão poderoso, mas tão grande, que ele sabe o que ele fez, que ele morreu. Deve ter tido um infarto fulminante e morreu. Grande temor, poderoso de todos que ouviam o que tinha acontecido. Aí olha só, vamos ver o que acontece. Então os moços, os rapazes vieram, envolveram o seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Não tinha WhatsApp, se tivesse, sabia na hora. Já tinha lá os irmãozinhos com o telefone, mandando, seu marido acabou de morrer. A mulher ia ficar doida. Mas por quê? Porque ele mentiu. Aí ela ia mentir 2 vezes. Ela ia chegar e dizer, não, eu não ia fazer isso, eu disse para ele não fazer. Aí ia mentir 2 vezes. Pedro lhe perguntou, perguntou a Safira, foi esse o preço que o Ananias falou para ele? Foi 500 mil, foi 400 mil que você vendeu aquela propriedade? Foi isso que vocês conseguiram? Ela respondeu sim, foi exatamente isso. Ela respondeu isso, volta lá. Ela respondeu, foi exatamente isso. Ela, sim, foi esse mesmo. Foi isso mesmo, mentirosa também. Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ao segundo infarto, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Com uma baita de uma oferta, aconteceu isso. Na contabilidade de Deus, o valor não significa nada. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, meus queridos, nós vamos ver, segundo este texto que vimos em Malaquias e nesses que estamos vendo, que vamos entender, afinal, o que é honrar a Deus. Será que estamos honrando a Deus? O que é honrar a Deus? Pela forma com que a Bíblia trata o nosso vínculo ou relacionamento íntimo com Deus, honrar a Deus é muito mais do que dar-lhe dinheiro. Porque na verdade Deus não precisa de dinheiro. Honrar a Deus é muito mais do que oferecer animal. É muito mais do que oferecer animais para Ele. Você viu o que Deus questiona em Malaquias? Eles traziam animais cegos. Eles traziam animais que tinham sido dilacerados, atacados por outros animais. Eles traziam animais coxos. Está prestando atenção aí, Arthur? Está prestando atenção aí, Pedro? Quero vocês prestando atenção. Vocês é que vão pregar a palavra de Deus daqui para frente. Vocês é que vão fazer diferença nesse mundo podre que está por aí. Leva a sério. Vocês vão fazer a diferença. Vocês são muito importantes, mas muito relevantes. Comam a palavra de Deus, que será maravilhoso. Então eu pergunto para vocês, você sabe o que era feito com a oferta? Arthur, você sabe o que era feito com os animais que eram entregues lá para sacrificar? Sacrificava, morria. O que era feito com a carne? Porque é um animal grande, né? Ficava aquela carne toda ali, ficava o corpo do animal. O que era feito com ele? Você sabe? Você sabe, Pedro? Sabe? Era o quê? Servia? Não, servia de oferta para quem? O que era feito?
que era feito com o animal? Jogava aquela carne fora, matou, jogava ele fora? Hã? Holocausto é uma das hipóteses. O que é holocausto? Botava ele no incinerador. Ele era desfeito em sacrifício, em oferta a Deus. Mas não só holocausto. Tinha holocausto e tinha os sacrifícios. O que era feito com os animais sacrificados que não iam para o holocausto, porque ele respondeu certo? O que mais que era feito? Para que era? Para os levitas. Era para os sacerdotes. Era para os levitas, era para as esposas dos levitas, era para os filhos dos levitas, era para os levitas, que era uma multidão imensa. Então eles traziam aqueles animais, eles eram sacrificados e era oferecido depois para os levitas. Era Deus que comia aquela carne? Oferecia aquela carne para Deus, mas eram os levitas quem comiam? Mas deixa eu perguntar a você, que diferença faz para o levita fazer um guisado, uma carne assada, um churrasco, com um carneiro que estava com o olho cego? Porque entrou um pedaço de viga aqui no olho dele e cegou. Qual a diferença que fazia para o sacerdote? Fazia alguma diferença? Você que come carne, alcatra, filé mignon, agora o brasileiro come picanha à vontade. Você quer saber se o animal tinha quebrado a perna? Faz diferença no sabor da carne? Quebrou a perna, ou nasceu faltando um pedaço na orelha, ou foi atacado por um animal, eles já foram lá, acabaram de matar e entregaram. Faz diferença o sabor? E por que Deus quer, então, que não seja cego, que seja animal de 1 ano, a carninha macia, e que não fosse dilacerado? E por que eles ofereceram diferente disso? E Deus perguntou: por que vocês não dão para o governador? Por que vocês não dão para os senhores de vocês? Sabe por quê? Porque você pode entregar o animal, pode pesar mais, o cego, não, o cego, olha só, aí o cara que vai ofertar: não, seu sacerdote, eu trouxe o cego, porque o cego ficava mais quietinho, ele engordou, está melhor ainda do que o primeiro. Não, senhores, sabe por quê? Porque vinha oferta sem honra. E como resolver isso? Como resolver quando há falta de honra? Quando resolver quando não damos honra a Deus? Quando resolver quando preferimos ficar em casa do que estar na casa de Deus? Como resolver quando chegamos atrasados na maior cara de pau e entra, não quer nem saber? Como resolver isso? Só se resolve com arrependimento e com o perdão de Deus. Fora isso não tem solução. Porque quem faz isso vai sofrer as consequências. A demonstração clara da palavra de Deus. Então honrar a Deus é dar as primícias a Deus. Honrar a Deus é dar o melhor a Deus. Vamos lá, outro exemplo que já falamos no domingo. Abel pegou do produto do seu trabalho e ofereceu a Deus, a Jeová. Caim, ao fim de um tempo, pegou do fruto do seu trabalho e ofereceu a Jeová. Os dois não ofereceram? Se Deus estava interessado em dinheiro ou na oferta, ele aceitaria as duas numa boa. Aceitaria o animal aleijado sem problema nenhum. O sacerdote que vai comer, sabe por quê? O que significa isso? Que Deus não está interessado no meu dinheiro e no seu dinheiro. Não é isso que interessa a Ele. Por isso que esta moeda aqui pode valer muito mais do que essa. Pode valer. Se esse aqui entregou como primícias, esse vale mais. Se esse aqui entregou como primícia, esse vale mais. E esse valer mais, não há diferença para Deus. Porque Deus recebeu os dois como primícias. E a honra foi dada a Ele. E é isso que o povo não aprendeu. É isso que as igrejas estão ensinando errado. Ensinando que é trazer para ganhar. E é uma prova de que Deus não está interessado em nosso dinheiro nem em nossos animais.
Porque se ele tivesse interessado em nosso dinheiro, ele não diria que deveríamos trazer e dar honra a ele as primeiras frutas ou os primeiros frutos de nossa fazenda, nossa renda, porque ele vai encher nossos lagares. Então ele não quer tirar, ele quer dar. O que ele quer é honra. E honra eu não dou só com dinheiro. Honra eu dou quando eu estou sendo tentado. Estou lá sendo tentado. E a tentação chegou forte. E eu tenho peito, eu tenho coragem de dizer não. Não à carne, não ao diabo, não ao mundo. Eu vou obedecer a Deus. Eu estou dando honra a Deus. Honra ao Senhor, honra ao nosso Deus. Existem muitos momentos e nós vamos continuar com este tema durante algum tempo. Honra a Deus, para o final, tanto as crianças quanto os velhos entendermos que honrar a Deus é muito mais do que temos pensado até hoje. Honrar a Deus vai mudar nossa postura. Honrar a Deus vai mudar essa igreja. Honrar a Deus vai mudar o Jacarepaguá por causa dessa igreja. Honrar a Deus, nós vamos sair do mínimo para o máximo, se honrarmos a Deus. Honrar a Deus, não vamos chegar atrasados na maior cara de pau. Sabe por que eu estou falando isso? Não estou falando de pessoas que chegam lá uma vez ou outra, porque isso pode acontecer. Estou falando de pessoas que têm por padrão fazer isso. Tem que se restaurar. Tem que ser lavado e mudar de vida. Porque se chega na casa de Deus, deve ser assim na vida. É preciso dar honra a Deus. Então honrar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. É interessante que esse mesmo autor citado, ele fala sobre dinheiro e bens materiais na Bíblia, comparando com as vezes que aparece o assunto fé e oração. Fé e oração, segundo ele, Howard Dayton, aparece menos de 500 vezes na Bíblia. E o assunto dinheiro e propriedade, pasmem, aparece mais de 2.350 vezes. Mas por que isso? Será que Deus está tão interessado em dinheiro? Vamos entender isso. Será que Deus está tão interessado em nosso dinheiro para ter 2.350 vezes, enquanto fé e oração tem menos de 500 vezes? Será que dinheiro e propriedade são mais importantes do que fé e oração? O Antigo Testamento fala mais de 300 vezes que Jesus viria uma vez e mais de 500 vezes que ele virá a segunda vez. Somando os dois, 800 vezes. Mas falar sobre dinheiro e propriedade são 2.350 vezes. Os estudiosos dizem que quase metade das parábolas de Jesus fala sobre dinheiro e propriedade. Mas por que Deus está falando tanto de dinheiro e propriedade? Por que será que Deus está cuidando tanto disso? Por que Ele nos alerta tanto? A resposta está, e você pode tirar de outras situações bíblicas, como por exemplo, Deus chegar para aquele coroa e falar: Abraão, pega o seu filho, seu único filho, a quem tu amas, e me oferece em sacrifício. A resposta está aí, o fenômeno está aí. Você será muito sábio na vida se você começar a entender os fenômenos da vida. No campo do direito, um advogado que não entende o fenômeno jurídico, um juiz, um magistrado, ou um desembargador, que é um juiz de segunda instância, ou um ministro que é juiz em terceira instância, se ele não entender o fenômeno jurídico, ele vai decidir errado. E eu vejo várias decisões absurdas, erradas, e às vezes de primeira instância, que você muda em segunda. Pior é quando é segunda, que é muito difícil você levar para o Superior Tribunal de Justiça, é muito difícil.
de cada 100 decisões, só 3 vão para lá. E as decisões de segundo grau prevalecem. E essas decisões, muitas das vezes, causam prejuízos tremendos, com injustiça. Injustiça que traz prejuízo para a sociedade. Tem que entender o fenômeno. Nós precisamos entender os fenômenos da vida e os fenômenos que estão revelados na palavra de Deus. Quando você olha para Abraão e olha para o que Deus pediu a ele, aqui está um fenômeno que precisa ser compreendido e que tem tudo a ver com este assunto. Quando ele diz, teu filho, a quem tu amas, aí está uma dica muito importante. É a mesma coisa que tirar de você aquilo que você está colocando em primeiro lugar. Não é outra coisa senão essa. Abraão já era velho, coroa. A esposa também coroa. Tinha uma vontade louca de ser mamãe. Tinha sonhado 1 milhão de sonhos com os filhos. E aí vem um filho, ela velha. Vem um filho, ele velho. Imagina o velho com o filho, o velho babão. Com o filho. O filho toma conta da vida dele. O filho passa a ser o primeiro lugar da vida dele. E Deus está vendo isso. Quantas vezes colocamos o time de futebol em primeiro lugar? Quantas vezes fazemos isso? Seja o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, seja o Grêmio, o Internacional, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Cruzeiro, seja quem for. O River Plate, o Boca Juniors, o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester City. Quantas vezes têm sido colocados no lugar de Deus? Os hinos que são cantados nesses times são impressionantes, a verdadeira adoração. Aí está o fenômeno, colocar o que não se deve em primeiro lugar. E Deus falou, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e me dá em sacrifício. E ele, obviamente, não fala com a esposa não ia deixar, tinha que ser só com ele não fala com os empregados e vai para lá, manda os empregados chegar e diz, eu vou adorar. A Bíblia diz que ele tinha fé de que até das cinzas Deus pudesse ressuscitar seu filho. É honra. Aí ele vai. O guri pergunta, papai, tem o machadinho, que é a cutelo, o machado, tem a lenha, mas onde está o animal do sacrifício? Eu imagino aquele coroa indo com o filho. Eu imagino quando Deus disse para ele, me dá teu filho. Eu imagino o que se passou com esse homem. Um impacto, um susto ao mesmo tempo. Eu nutri fé. E não vou falar com a minha esposa de jeito nenhum. Vamos. E levou. No meio do caminho um gurizinho, talvez de 11, 12 anos. Papai, aqui está o cutelo, está a lenha, mas onde é que está o cordeiro? O sacrifício. E o pai responde com sabedoria, Deus proverá para si o cordeiro. E ele chega lá, cadê cordeiro? Chega ao topo, cadê cordeiro? E Abraão diz, vem cá meu filho, é muito mais forte ainda. Pega o guri, coloca o guri no altar, amarra o guri, põe lenha, amarra, porque ia sacrificar em holocausto, como ele respondeu. Ia sacrificar e depois holocausto. Pega a lenha, o guri amarrado, imagina aquele guri. Qual você vai a reação naquele guri? Papai, imagina a situação, que situação, e Deus assistindo, os anjos, os céus assistindo, não tinha testemunhas, só os céus, e o guri, papai, o olho arregalado, papai, e o pai pega, o pai era habilitado, era uma só, era uma cacetada só na cabeça dele, é um só. Quando ele pega e levanta, e quando ele vai, o anjo do Senhor Jeová grita, Abraão, não faça isso. Por quê?
Por quê? O que ele diz? Agora eu sei que você me ama, ou agora eu sei que você me teme. Agora, advérbio de tempo, agora. E 5 minutos atrás. E ontem. E no mês passado. E no ano passado. E 2 anos. Esse agora ficou definido quando ele deu honra a Deus. Então não foi dinheiro, foi honra. É honra, não é dinheiro. Se fosse dinheiro, o Ananias e a Safira receberiam aplauso e o nome deles ia para a ata da igreja. Não é dinheiro. Se ele fosse dinheiro, isso ali sempre valeria mais do que aquilo. Mas a viúva deu muito mais do que os ricos, porque não é dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele quer a nossa honra, Ele quer que ofereçamos a Ele honra. E honra é saber como eu venho à casa de Deus. Honra é eu saber como eu ando na rua. Honra é saber o que eu falo. Honra é saber o que eu dou a Ele. Isso é honra. Honra é não chegar atrasado, marcar compromissos na igreja, tendo todo mundo me esperando e eu nem ligo, deixo para lá. Deixa ele se virando. Honra é cumprir a palavra. Honra é vencer as tentações. Honra é se santificar. Honra é colocar Deus em primeiro lugar. Honra é colocar tudo embaixo e Deus em cima sobre nós. Isso é honra. Não é dinheiro. Falei sobre dízimos atrasados. Não deu para dar o dízimo. Falei sobre a minha experiência. Tem gente que ganha o salário todo mês naquele dia, aí separa. Fidelidade, ele separa. Aqui se dá muito dízimo e pouca oferta. Por que isso? Porque estou sendo legalista. Mas então eu recebo, se eu recebo mensalmente, lá todo dia 5 ou 5º dia útil do mês eu recebo o meu dinheiro, ou antes disso eu separo. Recebi 1.000, separo 100, separo 50 de oferta, ou separo mais 100 de oferta, depende do meu coração. Eu ofereço ao Senhor. Mas quando você é profissional liberal, quando você vive de comissão, quando você não recebe dia certo, aí é mais complicado. Eu tive um padrão, usei durante muito tempo. Deixo passar um tempo, depois faço um levantamento e entrego tudo. Tenho compreendido que isso não está certo. Tenho compreendido que recebeu qualquer valor, entrega ao Senhor em primeiro lugar. Dízimo e ofertas. Recebeu, separa. É isso que Deus quer, honra. Ele precisa do meu dinheiro, mas é lógico que não. Ele está dizendo que se eu fizer isso, Ele vai me dar mais. Desde que eu não seja escravo do dinheiro. Desde que o dinheiro não esteja sobre a minha cabeça ou dentro do meu coração. Agora, se eu ponho dinheiro aqui, se eu sou um avaro, é melhor que ele não me dê nada, que não me abençoe nada, porque ele vai me abençoar. Se ele sabe que você recebendo dinheiro vai se afastar dele, é melhor que ele não te dê. Eu vou dar dinheiro ali, Arthur e Pedro, novinhos, né? O Henrique, Gabriela, tudo novinho, né? Vou dar dinheiro a esse pessoal, vão ficar ricos, vão me deixar, vão me abandonar, vão para o mundo. Hein, Arthur, você quer ser jogador de futebol? Pode ficar milionário, hein? Milionário, hein? Depois, quando chegar lá no estádio e te gritar, você não vai fingir que não me conhece não, hein? Que eu vou dizer, Arthur, não finge não, Arthur. Arthur, você pode ficar milionário, Pedro, Henrique, Gabriela. Os coroa aí também, tá? Tem muito rico que ficou rico depois dos 60 anos. Mas é para se afastar de Deus? Se for para se afastar de Deus, Deus não vai querer isso para você, não. Agora, se você tiver a compreensão. Aí, olha só. Vamos parar para pensar. Algumas coisas. Estou chegando ao final porque isso vai ser dividido. Não vou nem concluir o que eu estava. Só para vocês entenderem. O cara pensa que bênção é dinheiro. Ele dá oferta e dízimo para ele ganhar dinheiro. Alguns não fazem isso? Alguns fazem isso? Dá, toma lá, dá cá. Eu dou e aí Deus me dá. Eu pergunto a você. Com este conceito, o Neymar, que foi criado numa igreja evangélica, ele precisa dar dízimo?
para ele ganhar mais? Ele precisa? Precisa, sim ou não? Quanto é que ele ganha por minuto? Ele precisa dar dízimo, vou dar o dízimo para eu ganhar mais. Ele precisa disso? Eu te pergunto, Deus dispensa ele de lhe dar honra? Honra a Deus? Porque ele ficou rico, ele não precisa dar mais honra a Deus? E honra não significa só dinheiro. Existem muitas maneiras de dar honra. Ele não precisa de dinheiro. Eu já tinha falado aqui outras vezes. Se ele vier aqui, olha, e diz assim, puxa, eu vou dar 50 milhões a essa igreja para ela fazer o que ela quiser, para a obra de Deus. Aí vamos para uma assembleia, digo, olha, o Neymar mandou 50 milhões para a igreja. Qual a sua conclusão? Sei que você vai ficar feliz, mas você vai concluir, então eu não preciso nem dar mais dízimo. Porque eu já vi muitos irmãos aqui dizendo assim, a igreja precisa pagar, como precisa coisa nenhuma, Deus não precisa disso, Ele é dono do ouro, da prata. O que Ele quer é a honra. Então se der 50 milhões à igreja, eu devo trazer, se isso aqui é meu tudo, trazer e dar honra a Deus. Se é isso aqui, eu dou honra a Deus. Se é dízimos e ofertas, eu venho e entrego. Mas tem 50 milhões, não tem problema, eu dou. Eu entrego a Deus. Aí alguns dizem assim, não vou entregar dinheiro não, porque vou dar, lá na rua, pergunta para você vai pegar para dar dinheiro para o pastor? É assim que é perguntado. Quando eu não era pastor, perguntava a mim, você vai pregar? Eu trabalhava numa empresa, ganhava comissão, aí tinha esse que zombava, ganhou muito, hein? Você vai dar esse dinheiro para o pastor? Eu falei, não, vou servir, meu Deus. Disse, que isso, rapaz? Rapaz, você vai dinheiro para o pastor zombando em churrascarias, quando ia comemorar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que vocês não sabem. Quando alguém monta no bairro um time de futebol, colabora para comprar o uniforme, a bola, as chuteiras, alugar o de campo, não é isso? É normal fazer isso? Vocês não fariam? Sim. Quero dizer para vocês que eu tenho interesse nessa obra. Eu tenho interesse que essa obra cresça. Eu tenho interesse que ela seja uma bênção. Eu entrego o dízimo e oferta com muita alegria. Eles ficaram calados. Mas a ideia é sempre, você vai pregar para dar dinheiro para o pastor? Quero dizer para vocês o seguinte, que a contabilidade quem faz são os tesoureiros e a secretária. Eu não entro nessa área. Eu não entro, não entrei e não quero entrar. Não é? Quem faz a fiscalização é a auditoria interna. Também não me meto nessa área, não sei nem como é que eles fazem. Sei que fazem e prestam relatório. O obreiro é digno do seu sustento, do seu salário, segundo a Bíblia Sagrada. E não importa se você entregar para o Senhor e o dinheiro for mal usado, se o dinheiro for roubado, se o dinheiro for totalmente desvirtuado, não é problema seu. Não é problema meu, se eu entreguei a oferta. Vamos parar para pensar. Jesus tinha 12 discípulos e tinha as mulheres que sustentavam a obra dele. Ele viajava, ele gastava dinheiro, tinha que se hospedar, ele tinha que comprar comida. E ele precisava disso. Ele tinha o dinheiro, recebia. A Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia fala que um dos discípulos era um tesoureiro. Quem era o tesoureiro? Judas. Judas era o mais rico, segundo a história. Judas era o mais rico de todos. Ele recebeu dinheiro, sabe o que ele fazia? Ele roubava, ele era ladrão, roubava, ladrão. Agora vamos dizer, essa pobre viúva que entregou tudo que ela tinha, se ela entregasse a Jesus, Jesus entregava a Judas. Esse cara aqui que entregou esse dinheiro, entregou lá e o Judas pegou e roubou. Você foi lá e entregou. Entregou o dinheiro, o seu sacrifício, o seu dízimo, sua oferta.
e Judas roubou teu dinheiro. Eu pergunto a você, se você deu honra a Deus entregando seu dízimo e sua oferta, porque Judas roubou, você vai perder a sua bênção, sim ou não? Vai perder a sua bênção, sim ou não? Se a pessoa, se fosse contabilidade humana, dizer, o dinheiro dele sumiu, ele não vai ter bênção não. Você percebe que não é o dinheiro, é a sua atitude, é a minha atitude. Quando eu dou honra a Deus, aí Ele me abençoa. Mas se eu ficar de olho na bênção, vou dar para ter bênção, é porque o dinheiro está mandando em mim. Ainda é meu Senhor, não tem bênção, não tem honra. Você não está dando honra. Honrar a Deus, o que é isso? Honrar a Deus é ser sutil, é uma sutileza. Honrar a Deus é uma decisão. Honrar a Deus é uma predisposição. Honrar a Deus é negar a correnteza, a opinião pública. Honrar a Deus é honrar a Deus. É colocá-lo em primeiro lugar. A Ele glória, honra de verdade. Honra a Deus cantando é fácil, fácil. O meu povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque Ele conhece o coração. Curve sua cabeça. Curve a sua cabeça. Pai Celeste, eu sei, segundo a Tua palavra, e eu sei que todos os Teus servos aqui que têm maturidade também sabem, que a única maneira de resolver o problema da falta de honra é com o Teu perdão e com mudança de postura nossa. Perdão pelo que ficou no caminho. Perdão pelos animais aleijados que oferecemos. Perdão pela oferta negligente, como a de Caim, como dos animais mancos, como os sacerdotes antigos, muitos deles fizeram. Perdão por retermos o que é teu, como Ananias e Safira. Perdão por darmos as sobras, como aqueles ricos no templo. Perdão por termos deixado que tantas coisas tivessem tomado o teu lugar. A Abraão o Senhor pediu o seu filho. A nós o que o Senhor pede. Queremos te dar honra, ensina-nos verdadeiro. Não queremos teoria, não queremos viver de teoria. Queremos viver na prática, de forma concreta, efetiva. Ensina-nos isso, esse caminho. O caminho de te dar honra de verdade, não de boca para fora. Honra de verdade, honra genuína. Não honra por tabela, por cópia. Não honra por repetição de slogans, ou até de canções que cantamos e às vezes nem paramos para saber o que estamos cantando. Não, Senhor. O Senhor chegou a falar: quem dera tivesse quem fechasse as portas do templo, para que não me ofereçam essas coisas. Estou enojado do sangue de animais. Estou enojado dos sacrifícios. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de ti, de mim. Não aceitarei mais as suas ofertas. Que coisa terrível. Prova dos 9. Prova concreta de que não é nosso dinheiro que o Senhor quer.
não são nossos bens, mas o nosso coração. O Senhor quer a honra da fidelidade. O Senhor é o dono do ouro e da prata, dono de todos os animais, de todos os rebanhos. O Senhor não precisa que te ofereçamos. Sobre os levitas, o Senhor poderia fazer descer cordonizes ou maná de novo. O Senhor tem poder para sustentá-los. Mas o Senhor quer honra, e a honra para manter a tua obra aqui na terra. Glória a Ti, que compreendamos isso e te oferecemos a genuína honra. Em Jesus Cristo, oramos, nosso Salvador, nosso dono, nosso Senhor. Amém.